Olá, boa noite a todos vocês, queridos amigos do Lar Espírita Luz e Amor. Eu sou a Raquel e mais uma vez nós estamos aqui para mais um estudo evangélico. Então, nesse instante, eu convido a todos para a nossa prece inicial. Divino Mestre Jesus, mentores amigos, pedimos, por favor, que nesse instante a espiritualidade possa nos envolver e nos sustentar com muita luz, para que possamos dar início ao nosso estudo da noite de hoje. Que possamos ser inspirados, amparados, que todo o nosso trabalho possa trazer muita luz e muito esclarecimento a todos nós. Que Jesus nos ampare e nos sustente neste ideal, que assim seja. Queridos amigos, na noite de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico e Emmanuel. E nós vamos falar sobre o capítulo 34, Comer e Beber. E todos esses capítulos desse livro, eles sempre são iniciados por um versículo evangélico. Então, da noite de hoje, é um versículo de Lucas. E diz o seguinte: então começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença, e tens ensinado nas nossas ruas. São palavras de Jesus que estão em Lucas, capítulo 13, versículo 26. E o texto começa da seguinte maneira. O versículo de Lucas, aqui anotado, refere-se ao pai de família que cerrou a porta aos filhos ingratos. Quando no Evangelho de Lucas perguntam a Jesus sobre o reino de Deus, como fazer para entrar no reino de Deus, como deveriam proceder, para entrar no reino de Deus, e Jesus fala daquela passagem de que seria preciso passar pela porta estreita, que larga era a porta da perdição. E um pouco mais adiante, ele fala desse pai de família que fecha as portas. Então, num determinado momento, Jesus, nas suas pregações, nos seus ensinamentos, Jesus fala que o pai de família vai fechar as portas. E que quando isso acontecer, aqueles que ficaram do lado de fora vão entrar em desespero e vão bater na porta e vão dizer, somos aqueles que comemos e bebemos convosco. Aí o pai dirá, não, afastem-se de mim, eu não os conheço. Então, essa passagem, refere-se a esse exemplo que Jesus dá, E ele fala da salvação, ele fala que muitos, serão chamados e poucos os escolhidos. Então, é esse o contexto em que foi dito esse versículo citado por Lucas. Então, nessa lição, o que nós observamos? Nós observamos que esse versículo se aplica não somente àquelas pessoas, que não conseguiram ser cumpridores dos seus deveres. Aplica-se também aos religiosos, àqueles
que têm o conhecimento, mas não o vivenciam, não o aplicam, né? Aqui Emmanuel fala que o quadro reflete a situação dos religiosos de todos os matizes, ou seja, todos os tipos de religiosos, que apenas falaram em demasia, reportando-se ao nome de Jesus. Então, esses religiosos, eles só falam da boca para fora. Eles não aplicaram em nada, eles não mudaram em nada a sua vida, a partir do momento que conheceram Jesus. É como se eles tivessem estado na presença de Jesus, comido e bebido na sua presença, porém não aproveitaram de nada, fizeram somente figuração, tá? E Emmanuel, né? Emmanuel fala que não só os religiosos, mas também aquelas pessoas que professam a fé, que professam uma fé vazia, uma fé sem obras. Então, Emmanuel fala que não aplicaram os ensinamentos de Jesus a si mesmos. Ele diz assim: comeram e beberam apenas, aproveitaram-se dos recursos oferecidos por Jesus egoisticamente, comeram e acreditaram com a fé intelectual, ou seja, eles não aplicaram para o seu coração. Eles só fizeram no racional. Como muitas pessoas que pregam o evangelho, que citam, e é só da boca para fora. Quando a gente vai ver, quando a gente entra em contato com essas pessoas, a gente vê que elas não mudaram em nada. Elas simplesmente se valem de determinadas condições, de determinados ensinamentos de Jesus para mostrarem para os outros, para aparecerem, para fazer com que os outros os admirem. Nossa, como ele fala bem, nossa, que conhecimento vasto que ele tem. E são pessoas que não mudaram em nada. Tem Jesus na boca, mas não o tem no coração. Diz o Emmanuel, né? Beberam e transmitiram o que haviam aprendido de outrem. Assimilar a lição na existência própria não lhes interessava a mente inconstante. Ou seja, eles só pregavam para os outros, para, digamos assim, para se mostrar, para aparecerem diante dos outros, para aparecerem para o público. Mas para si, eles não aplicaram em nada os ensinamentos de Jesus. Eles têm o evangelho na boca, repetindo, né? Eles têm o evangelho nos lábios, mas não o têm no coração. Ainda diz Emmanuel, ainda se referindo a esses profetas da iniquidade, que são aqueles que não construíram nada, que não fizeram nada de bom com aquilo que aprenderam de Jesus, né? Ainda ele diz assim: conheceram o Mestre, é verdade, mas não o revelaram em seus corações. Também Jesus conhecia Deus, no entanto, não se limitou a afirmar a realidade dessas relações. Viveu o amor ao Pai junto dos homens. Então, Emmanuel vai exemplificando a diferença, porque Jesus falava também, ele sempre se referia ao Pai, mas além de se referir, além de revelar o Pai para a humanidade, Jesus praticava, Jesus vivia esses ensinamentos. Jesus vivia o amor, a caridade, estava sempre disposto a ajudar,
a servir. Ele exemplificava o que ele falava, porque é essa a questão do falar, de você ter o evangelho só intelectualmente. Quando nós falamos demais, mas as nossas ações não estão de acordo com aquilo que a gente fala. Às vezes, né, nós que falamos sobre o evangelho, nós que estudamos o evangelho, nós temos que ter esse cuidado. Aliás, um cuidado dobrado, para que a gente se vigie e o tempo todo a gente seja fiel àquilo que a gente fala. Pois quando nós abrimos, digamos assim, esse precedente de falarmos apenas e não vivenciarmos, o que acontece? Nós acabamos nos tornando vítimas de obsessões, pois somos observados o tempo todo. O tempo todo nós temos espíritos que não são muito benfazejos e nos observam. E eles devem pensar assim: deixa eu ver, né? Deixa eu ver se esse expositor tá só falando para os outros ou se ele vive o que ele prega. E aí eles ficam nos observando e ficam rindo muitas vezes, né, do nosso comportamento. Pois nós somos imperfeitos, nós somos muito falhos. E às vezes a gente acaba caindo pela nossa própria língua. Então nós temos que tomar muito cuidado, estar sempre vigilantes, estar sempre orando, tomando cuidado, vigiando os nossos pensamentos, o nosso comportamento, para que a gente possa exemplificar da melhor maneira possível os ensinamentos de Jesus. É claro que não vai ser de uma hora para outra, ninguém está falando que a gente tem que virar santo, não é nada disso. Mas nós temos que tomar cuidado, nós temos que nos vigiar, pois se nós não construirmos algo de bom, todo o nosso trabalho será improfícuo e nós seremos profetas da iniquidade, que pregam, né? E não constroem nada de útil, nada de bom. Aí Emmanuel, ele fala também que a vinda de Jesus foi muito importante para a humanidade, que Jesus entregou-se em holocausto, né, sem esperar recompensa, pois ele sabia que a recompensa dele seria a cruz, ele sabia. Porém, ele também sabia que ele precisava passar por aquilo, se ele quisesse que os seus ensinamentos não se perdessem. Então, com o seu exemplo, com o seu trabalho, com o seu amor, ele impulsionou a humanidade. Aquele período em que Jesus esteve encarnado, né, aqui na Terra, esteve materialmente entre nós, foi muito importante, porque o planeta Terra evoluiu, as pessoas evoluíram. Jesus libertou muitos espíritos que estavam aprisionados na ignorância, no erro, na maldade. Então, a vinda de Jesus foi uma bênção para todos nós. Então, o Emmanuel fala que Jesus entendeu as criaturas antes que essas o entendessem. É claro que ele sabia que nós ainda éramos espíritos infantis, ignorantes,
que nós estávamos, digamos assim, na infância. E ele não esperava ser compreendido, ele não esperava ser entendido. Ele conhecia muito bem a nossa condição. Porém, assim mesmo, ele foi até o fim. Ele foi até a crucificação. Ele deu-se em holocausto para que a humanidade pudesse despertar, para que a humanidade pudesse aprender a ciência do bem, para que nós pudéssemos conhecer o seu exemplo. E também o que o Emmanuel coloca aqui nessa lição, que não basta nós apenas conhecermos os ensinamentos de Jesus, conhecermos a vida de Jesus. Não basta a gente conhecer Jesus intelectualmente, é necessário viver Jesus, é necessário aplicá-lo a nós próprios. E como nós vamos fazer isso? Mudando as nossas atitudes, mudando o nosso comportamento, nos tornando pessoas melhores, à luz do Evangelho. Nós temos os exemplos de Jesus, nós temos as lições de Jesus. Então nós temos que vivenciar isso, colocar isso em prática. Tanto que já se passaram 2000 anos, 2024 anos, e nós ainda estamos patinando nos mesmos erros, pois os ensinamentos de Jesus são muito profundos. Eles estão muito além do nosso entendimento. Mas a partir do momento que nós conhecemos e nós formos praticando gradativamente um pouquinho de cada vez, nós vamos interiorizando isso, nós vamos melhorando. O que é importante é que a gente se conscientize que nós precisamos mudar, que nós precisamos nos reformar de dentro para fora, não só da boca para fora. É muito importante isso. E para concluir, o Emmanuel diz o seguinte: o homem deve cultivar a meditação no círculo dos problemas que preocupam a cada dia. Os irracionais também comem e bebem. Contudo, os filhos das nações nascem na terra para uma vida mais alta. Ou seja, os animais também são filhos de Deus. E eles também comem e bebem. Mas não basta comer e beber. É preciso que a gente construa. E espera-se algo de nós. Nós somos racionais. Nós temos inteligência, nós temos entendimento, nós temos um conhecimento que muitos não têm. Nós somos, digamos assim, abençoados por conhecermos Jesus, por conhecermos os seus ensinamentos, por conhecermos o caminho que Jesus trilhou. Então vamos aproveitar isso da melhor maneira possível, nos respeitando, respeitando os nossos limites, cônscios de que não vai ser em uma encarnação que nós vamos crescer, que nós vamos evoluir, que nós vamos sair da ignorância, mas lentamente nós vamos trabalhando nesse sentido e lentamente vamos modificando as nossas atitudes, nos vigiando com muita oração e certos de que nós não estamos sozinhos nessa trajetória. Jesus continua conosco. Então, no momento em que nós fraquejarmos, tudo bem, no dia seguinte a gente recomeça, certos de que Jesus está conosco.
Então, nesse instante, vamos agradecer a Deus, a Jesus e a equipe espiritual que nos proporcionou mais esse ensinamento na noite de hoje. Que possamos ter uma noite abençoada, um final de semana tranquilo, que Jesus esteja sempre conosco, que a espiritualidade amiga nos ampare e nos sustente e que possamos, Senhor, a cada dia nos tornar pessoas melhores à luz do seu Evangelho. Se conosco, Divino Mestre, agora e sempre. Que assim seja. Gratidão, queridos amigos, e até a próxima. Tchau, tchau.